Fala, meu povo, tudo bem? Boa noite para vocês. Uma vitória de líder do Real Madrid contra o Valência, bem a cara do Real Madrid, né? Com virada nos acréscimos do segundo tempo. E uma vitória justa do Real Madrid, que mostra um grande Bellingham. Desde outubro, novembro, vem jogando realmente muito bem. Um jogo também marcado por muitas polêmicas, um jogo muito quente, como normalmente tem sido os Valência-Real Madrid, especialmente os disputados em Mestália. Eu vou, como é muita coisa, eu vou mais ou menos relatar por ordem cronológica do que foi acontecendo aqui e vou entrando nos detalhes de cada lance. Primeira coisa, o primeiro tempo do Valência é bem melhor do que o primeiro tempo do Real Madrid. É um muito bom primeiro tempo do Valência e o Real Madrid muito mal. Eu acho que especialmente sem a bola. Com a bola também não foi bem, mas pelas individualidades e a capacidade dos jogadores do Real Madrid ainda termina o primeiro tempo, pelo menos colocando o Valência mais perto da sua grande área. Mas antes disso, pressionava mal, o Valência conseguia sair jogando com facilidade, com coragem também, com bola no pé, saindo, atraindo o Real Madrid para o seu campo, para depois ter campo para correr, e conseguiu fazer, antes do gol, o Courtois já tinha feito duas boas defesas, pelo menos, em finalizações, e mais uma em um cruzamento, que se o Courtois não antecipa uma bola rasteira, fatalmente o Hugo Duro iria marcar, o atacante do Valência. Mas toma o primeiro gol o Real Madrid, um primeiro tempo que o Valência finalizou 7 vezes, teve 2 grandes oportunidades. Então a gente pode até dizer que 1-0 é justo e até poderia, se o Valência tivesse sido mais efetivo, ter saído com um pouco mais, poderia ter saído com uma sorte melhor, aproveitando essas oportunidades que criou. Segundo tempo, por exemplo, o Valência só foi finalizar depois de ter tomado a virada, o 2-1, minuto 98 de jogo, uma bola que bateu na trave que não entrou, por sorte do Real Madrid, mas passou todo o segundo tempo sem finalizar. E aqui tem uma coisa que é o seguinte: o jogo de futebol é feito de 90 minutos, né? Então os primeiros 45 minutos foram do Valência e os segundos 45 minutos, o segundo tempo, completamente do Real Madrid. Marcou muito mais à frente, recuperou muito mais bolas, tocou a bola também com muito mais velocidade. Em alguns momentos apareceram Vinícius, Bellingham e Mbappé. Ainda é muito tímida a participação dos três em muitos lances, mas em alguns momentos apareceram no segundo tempo. A partida já poderia ter sido empatado logo no início da segunda etapa. Teve um pênalti para o Real Madrid. Só uma coisa, no gol do Valência, voltando ainda, existe uma possível falta no Rodrigo no início do lance. E a arbitragem é tema central do vídeo aqui de hoje. Tem uma possível falta no Rodrigo, poderia ter sido marcada. O Valência, depois disso, recupera a bola, tem um contra-ataque, e aí sai o gol do time do Valência, e o árbitro preferiu não marcar a falta no Rodrigo. Poderia ter sido marcada, tá? Não é uma falta claríssima, que é um absurdo que não marque, poderia ter sido marcada e não marcada. Assim como o pênalti em cima do Mbappé, para mim não é o suficiente para ser pênalti, mas existe ali um choque, o Mbappé está em velocidade, o Mbappé até chega a machucar o ombro, mas acho que é muito mais na queda do que com o choque com o jogador do Valência. Eu não acho que é tanto para ser marcado pênalti, mas também pode ter sido marcado. Assim como o árbitro interpretou que não era falta no Rodrigo, ele interpretou depois que foi falta no Mbappé. São lances absolutamente interpretativos, e foi marcado o pênalti no Mbappé no minuto 5, né, da segunda etapa. O Bellingham perde, a bola bate na trave, e sai pela linha lateral do outro lado. O goleiro se adiantou, o Dimitrievski, se adiantou, e o árbitro não mandou voltar, porque existe uma determinação de que se o goleiro não interfere na jogada e não sai o gol, mesmo que ele se adiante, o pênalti não deve voltar. Interferir basicamente é encostar na bola. Então, como a bola bate na trave sem tocar no goleiro, mesmo por ele não estar com os 2 pés na linha no momento do pênalti, é considerado que ele não interviu ou não interveio, acho que ele não interviu, e por isso interveio, estou na dúvida. E por isso o pênalti não voltou. Mas o Real Madrid continuou melhor, tem um gol anulado por muito pouco do Kylian Mbappé. O pênalti sai numa recuperação de bola do Vini, que passa para o Mbappé e ele sofre o pênalti. O gol anulado no Mbappé é uma boa jogada do Vini, passe para o Bellingham, enfiada de bola para o Mbappé, e o gol, um impedimento milimétrico, é anulado o gol de empate do Real Madrid. E o Valência praticamente não passava do meio campo, era um monólogo do Real Madrid com a bola no segundo tempo, pressionando muito. Numa das ações diárias, o Vinícius cai, se enrosca com o marcador, o goleiro dá uma provocada no Vinícius, puxando ele para se levantar, e o Vinícius Júnior perde a cabeça. Levanta, vai com as 2 mãos, meio que dando um tapa, um soco, um empurrão no goleiro do Valência. O árbitro está acompanhando a jogada, não vê, e o Vinícius Júnior é expulso de jogo. Aliás, o Vinícius, que estava voltando de suspensão em La Liga,
E ele estava suspenso por ter tomado 5 cartões amarelos, 4 por reclamação. E agora ele volta de uma suspensão e é expulso. A expulsão do Vini fez com que esse vídeo demorasse a sair, porque a gente estava esperando sair a súmula do jogo. E seria muito importante o que o Sotogrado, o árbitro da partida, colocaria na súmula da partida. E olha como que o futebol é cheio de burocracia hoje em dia. Se o árbitro tivesse expulsado o Vinícius pela ação que ele cometeu com a bola parada, sem o jogo estar em andamento, seria considerada agressão. O árbitro considerou que a jogada ainda estava em andamento, que a bola estava em jogo. Então é uma conduta violenta do Vinícius Júnior. E qual que é a diferença de conduta violenta e de agressão? Se fosse agressão, a punição mínima seriam 4 partidas e a máxima 12 para o Vini. Como é uma conduta violenta, são de 2 a 4 jogos, normalmente pega a pena mínima, né? A não ser que seja algo realmente muito grave. Eu acho que pelo que fez o Vinícius, 4 jogos seria realmente um absurdo. E aliás, ele ficaria de fora de jogo de Copa do Rei, da Supercopa da Espanha. Pode ser que daqui a uma semana e pouco tenha um Real Madrid e Barcelona, se chegarem os dois à final da Supercopa. E o Vini não poderia jogar caso tivesse pegado 4 jogos. Se fosse até 3, ele paga na Liga. 4 ou mais, ele paga nas competições espanholas que forem sendo disputadas durante aquele calendário. Então fazia toda a diferença o que o Sotogrado colocaria na súmula. Deve dar polêmica para mais de metro aqui na Espanha, porque no áudio do VAR o árbitro fala que a jogada estava parada, queria expulsar o Vinícius porque ele acertou a mão no rosto do goleiro do Valência com a bola parada, e depois na súmula ele coloca sem a bola em disputa. Então, existe uma diferença aqui de poucas palavras e que faz a diferença para o que vai para a súmula e o que pode ser a punição para o Vini. Deve ser uma punição de 2 jogos. Eu acho coerente, porque o que o Vinícius faz é perder a cabeça e reagir muito mal à provocação do goleiro do Valência. E aí ele está sujeito a ser expulso. Mas daí a pegar 4 jogos é demais. O próprio Vinícius depois pediu desculpa, né? Acho que ele admitiu que tinha ido mal nesse lance e pediu desculpas e depois comemorou, colocou até o sinalzinho de 2 nos emojis e tal. Aqui também tem gente que interpreta que é um sinal ao Valência de segunda divisão. Aliás, o Valência é tema ainda para daqui a pouco. Mas o fato é que deve pegar 2 jogos, e são jogos contra Las Palmas e contra Valladolid. Las Palmas em casa e Valladolid fora. Valladolid é o último colocado. Ou seja, são jogos que o Real Madrid deve conseguir se virar sem o Vini. Dos males, o menor. Né? Assim, a expulsão é ruim, claro que é sempre ruim ser expulso, ficar fora, perder jogo e tal, mas pelo menos são 2 jogos acessíveis para o Real Madrid, e que a ausência do Vinícius com o plantel que tem o Real Madrid, o time deve conseguir se virar bem sem ele. E curiosamente a virada sai sem o Vinícius Júnior em campo. É lógico que é simplesmente circunstancial que a virada tenha saído sem ele. Vem um empate numa jogada muito parecida com o do gol impedido do Mbappé, que o Modric acaba finalizando bem. Aliás, as mudanças fizeram bem ao Real Madrid. Entraram o Modric, entrou o Camavinga também pelo lado do campo, pelo lado esquerdo, muito bem. E entrou o Brahim, que também jogou bem. Então, as mudanças que fez o Ancelotti, o banco do Real Madrid, funcionaram muito bem. Aliás, o Real Madrid entrou em campo com um time bem ofensivo, né? Entrou com Rodrigo, Mbappé, Vinícius, Bellingham, Ceballos. Entrou com um time, o Lucas Vázquez na direita, já que não tem Carvajal, entrou com um time realmente bem ofensivo. E as mudanças deram mais... o time já estava bem antes das mudanças, mas as mudanças também ajudaram a melhorar a equipe. Enfim, a virada vem sem o Vinícius, mas que o Real Madrid merecia. O Real Madrid mereceu vencer o jogo. Depois do empate, o Valência fica completamente sem chão e perde uma jogada que assim, é o Valência se complicando totalmente na saída de bola, e o Bellingham, que é do lado do Vini, o grande jogador do Real Madrid essa temporada, faz o gol da virada já nos acréscimos do segundo tempo. Lembrando que na temporada passada teve um gol do Bellingham anulado nos acréscimos do segundo tempo também em Mestalha, por algo absurdo, né? De um cruzamento na área e o árbitro com medo, acho que era o Gil Manzano, com medo do que poderia acontecer, apita o final do jogo onde não deveria ter apitado. Enfim, Real Madrid e Valência sempre tem tido emoção até o final, polêmica até o final e problema para arbitragem até o final. Dessa vez o Bellingham saiu sorrindo e não como na temporada passada, que inclusive ele foi expulso, né, por protestar depois desse lance que ele teve o gol anulado no finalzinho. O Real Madrid ainda deu sorte, uma bola do Valência que bateu na trave no minuto 98, ela bate na parte interna da trave e sai, não entra, esse é um golaço, aliás. E o Valência
termina com a derrota, o Real Madrid com a vitória. Sobre o Valência, rapidinho, é o penúltimo colocado de La Liga, empatado com o Valladolid na última colocação, é um dos clubes mais tradicionais do futebol espanhol. Hoje teve muitos protestos em Mestalla contra o Peter Lim, que é o dono do clube, para a gente ver como que SAF nem sempre é o melhor caminho. O Valência está uma draga com o Peter Lim no comando, porque administra muito mal o Valência, e hoje tiveram muitos protestos no estádio e fora dele também contra o dono. O Valência está fazendo tudo o que ele pode para ir para a segunda divisão, e se bobear ele vai conseguir. E do lado do Real Madrid, abre 2 pontos em relação ao Atlético, com um jogo a mais, abre 5 pontos em relação ao Barcelona, com o mesmo número de jogos. Quando o Barça venceu o Clássico, no meio de outubro, o Real Madrid ficou 6 pontos atrás do Barcelona. 2 meses e 1 semana depois, 70 dias depois, o Real Madrid está 5 na frente do Barça. 11 pontos de diferença o Real Madrid fez em cima do Barcelona nesses pouco mais de 2 meses. Real Madrid está reagindo bem, nem sempre está fazendo jogos completos, o Barça está bobeando muito e o Real Madrid está se aproveitando enquanto o rival dá brecha para abrir distância na frente. E contra o Atlético de Madrid ainda tem confronto direto, está uma disputa pegada, e o Barcelona acho que também vai participar dessa disputa até o final. Mas é isso, uma boa vitória, com mérito, pelo segundo tempo que fez, mereceu o Real Madrid, muita força mental, perdeu o pênalti, não desistiu, teve um jogador expulso, o seu melhor jogador, não no jogo, o Bellingham foi melhor em campo, mas seu melhor jogador, o melhor do mundo, e não desistiu, e conseguiu a virada no finalzinho. Mereceu o Real Madrid, se aproveitou também da fragilidade emocional e técnica do Valência, então quando viu que o Valência fraquejou, o Real Madrid foi para cima, o famoso sentiu o cheiro do sangue, e venceu. E o Vini, uma expulsão justa e é algo que ele tem que corrigir, né? Esses problemas que ele tem com os adversários e esses encontrões, e isso está sujeito a que em algum momento o árbitro expulse ele. Já poderia ter acontecido outra vez. Me lembra muito o lance contra o Leipzig na temporada passada na Liga dos Campeões, jogo de volta. Vinícius arriscou ser expulso num lance com o Orban, né? Ele faz uma falta, o Orban levanta, ele também vai no pescoço assim, do zagueiro do Leipzig. Poderia ter ficado de fora dos confrontos contra o Manchester City, que ajudaram a definir a temporada. Vejam só vocês. Ser expulso contra o Valência, uma rodada num 3 de janeiro no Campeonato Espanhol é uma coisa. Numa oitavas de final de Champions, seria outra completamente diferente, né? A relevância da expulsão. Então é algo que o Vini tem que ficar mais calmo durante os jogos e se concentrar em jogar futebol, e onde ele é muito melhor do que nesse tipo de atitude. Tá falado, meu povo, é isso. Boa vitória do Real Madrid, líder. Semana que vem tem Supercopa e vamos ver o que vem pela frente aí na temporada. Um beijo pra vocês, hein? Bom final de semana. Tchau, tchau.